Você está feliz? Você crê que Deus está falando? Bem, eu estou bem feliz de poder, que responsabilidade, né? Pastor Samuel aqui, tudo que tem acontecido, mas eu creio que Deus tem uma palavra no seu coração. Amém? Tudo que nós passamos ontem, 24 horas de oração, buscando Deus de uma forma totalmente focado naquilo. E eu creio que Deus já está falando, amém? Tudo que nós ouvimos no louvor hoje, e eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos para que a gente pudesse orar nesse momento. Pai, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor já tem falado conosco. Eu creio que o Senhor é um Deus, ó Deus, que quer ter relacionamento conosco, ó Pai, todos os dias. Pai, eu te peço, Espírito Santo, vem falar conosco, abre a nossa visão, amplia a nossa visão, para que a gente possa ver, ó Deus, como o Senhor vê, ó Pai. Eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a sua palavra, que ela possa realmente, ó Deus, vir em contra o nosso coração, Deus. Usa a minha vida para que possa ser realmente um instrumento, ó Deus, para que o Senhor possa falar conosco nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, a gente sempre fica nervoso, né? Eu falei assim que eu me sinto muito à vontade nessa casa, né? Essa casa foi onde Deus resgatou a minha vida, e eu sou muito grato a essa casa. Pastor Samuel, pastora Meres, né? Tantas coisas que nós já passamos junto. Nossa família está plantada no Senhor, e eu creio que Deus, é através da igreja que Deus faz. A igreja é um instrumento para que as nossas vidas possam ser transformadas, amém? E eu queria hoje que a gente pudesse falar um pouco sobre isso. Então a gente já vem de uma jornada, e o Agosto Orando é isso, quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, a ouvir Deus, amém? Quando a gente separa esse tempo de jejum, e o jejum ele tem um propósito, né? Para que a gente possa deixar de comer algum alimento, alguma coisa, para que a gente possa deixar o Espírito Santo falar conosco, amém? Quando nós estamos jejuando, a gente busca o Senhor e Deus fala conosco, amém? Deus quer falar conosco todos os dias, você crê nisso? Amém? E é sobre isso que eu quero falar com você. Então a gente vem de uma jornada, e o pastor Samuel, há 2 domingos atrás, ele falou de uma oração ouvida por Deus e respondida, né? Era uma oração que era falada, mas ela também era respondida por Deus. Então tudo que nós temos falado, Deus tem respondido. Deus quer responder as suas orações. E é lá naquele lugar da oração que Deus quer responder tudo que você precisa. Amém? Semana passada nós tivemos uma palavra abençoada da pastora Mary também, que falava sobre honra, um caminho de vitória. Você foi abençoado, né? Tantas coisas que a gente falava sobre honra, honra de pai para filho, de filho para pai, papéis que foram colocados para nós, tantos desafios, e a gente fala, meu Deus, né? Mas Deus está aqui para poder, realmente, para que a gente possa, no lugar da oração, receber todas as chaves que nós precisamos para a nossa caminhada. Amém? Então, todos os louvores, as palavras proféticas, eu creio que Deus já tem falado nesse tempo, né? A palavra de Deus diz assim que o diabo, ele quer cegar, ele quer colocar uma venda nos nossos olhos. E eu queria começar falando com você hoje, e o tema de hoje é ampliando nossa visão através da oração. A gente fez uma lupinha ali, bem bonita, os meninos do mídia ali são muito joia, e é através da oração que a nossa visão vai ser ampliada. Você precisa que a sua visão seja ampliada? Né? Nós temos tantas áreas da nossa vida que nós precisamos sim da direção de Deus, e é naquele lugar da oração que Deus quer ampliar a nossa visão. Então, nós temos uma capacidade de ver, né? Então, assim, todos nós nascemos com a capacidade de ver através do nosso sentido de visão, né? Exceto aqueles que não tiveram ou que nasceram com uma cegueira natural. Essa é uma visão natural. Nós desenvolvemos ali habilidades, conceitos, através disso, enxergamos no âmbito natural. Eu queria que você entendesse que existe uma visão natural, mas quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós, algo novo muda. O Espírito Santo vem morar em nós e nós precisamos de uma visão espiritual. Amém? Então nós precisamos entender que existe o mundo espiritual e o mundo natural. Coisas acontecem. Então assim, olha, o que nós precisamos... Aqui hoje já foi falado sobre isso, né? Que 2 Coríntios 4:4, se você estiver anotando, diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo, ele quer todos os dias nos cegar. Então, nós precisamos entender que existe uma visão natural, mas também nós temos uma visão espiritual.
E aonde nós teremos essa visão espiritual? Aonde que nós teremos as nossas respostas? É na oração. Nós falamos sobre oração. O que que é oração? Oração, a gente várias vezes já até temos falado aqui nessa casa, que oração é falar com Deus, né? Mas mais do que falar com Deus, é nós ouvirmos Deus. Às vezes a gente vai para o lugar da oração, né? A gente fala, e Deus quer falar e a gente não se ouve, a gente não se deixa ouvir. E eu creio que oração, o que é uma oração? Ela é uma conversa de mão dupla. Nós falamos, mas nós também paramos para ouvir Deus. Eu creio que naquele lugar da oração, eu creio que Deus quer ampliar a nossa visão para que a gente possa realmente ter direção. É naquele lugar da oração que onde nós estivermos ali, você vai estar falando, mas Deus também vai estar respondendo. Amém? Então, o que é uma oração? Ela é uma conversa, né, entre nós e Deus, mas para que a gente possa falar, mas também ouvir. Amém? Visão no hebraico quer dizer a palavra azon, que significa revelação. Então, é ali que serão revelados. A visão no âmbito da Bíblia é algo que ainda está oculto, mas que vai ser revelado. Tantas coisas que nós precisamos de revelação do Senhor, amém? Situações que acontecem no nosso dia a dia, que nós não sabemos como lidar, mas se algo é revelado e vem de Deus, se veio de Deus, eu creio assim, que Deus quer revelar coisas ocultas que nós não sabemos. E aqui continuando diz assim, por que eu preciso dessa revelação, dessa visão? Para que eu possa viver uma vida totalmente diferente do que nós temos. Às vezes a nossa visão é tão limitada, né? Nós vemos assim de uma forma tão limitada, e que a gente possa realmente ver a visão como Deus vê, né? Às vezes a gente vem para o Senhor, o Espírito Santo começa a mudar a forma que a gente via as coisas. Eu olhava algumas coisas, mas agora eu não posso olhar mais. Eu fazia algumas coisas, mas eu não posso fazer mais. Eu mentia, mas eu não posso mentir mais. E quem que convence? É o Espírito Santo. É Ele que começa a fazer uma obra na nossa vida. E é assim que nós precisamos viver no tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos ter a revelação que vem do Senhor. Amém? E eu queria hoje começar lendo um texto que está em Números 13, eu não vou ler o texto todo, que é um texto longo, mas nós vamos ler o 13, de 1 a 2. Depois a gente vai pular para o 17 e 20, e depois nós vamos para o 25 e 33. Então nós vamos ler o número 13, 1 e 2, o 17 e 20, e o 25 e 33. A palavra de Deus diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. O 17, quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e o povo que vive lá, é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou é ruim, se as cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali florestas ou não, sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Aí o 25 diz assim: Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles, então, retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosas. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós,
e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nelas vivem. Todos que vimos são grandes de estaturas. Vimos também gigantes e descendentes de Enaque, diante de quem pareciam gafanhotos entre nós e eles. Amém? Então, o que é essa palavra aqui? É aquela missão onde eles já tinham sido resgatados do Egito, eles já tinham andado pelo deserto, e eles eram escravos no Egito. Faraó é quem dominava aquele tempo. Então, assim, eles foram resgatados, eles passaram pelo deserto, eles viram o poder de Deus quando Deus mandou as 10 pragas para libertar o povo do Egito. Então, eles viram tudo isso, né? Eles já tinham passado por isso. Viram também o mar se abrir. Eles viram o mar se abrir em Êxodo 14, 21 e 22. Eles tinham maná. Eles tinham também uma nuvem que cobriam e guiavam eles de dia, e tinham também uma tocha de fogo que os aqueciam à noite. Eles conheciam Deus que nunca abandona, que traz a provisão diária, que abre o mar para eles passarem a pés secos e ainda derrota os seus inimigos. Então, eles conheciam um Deus de milagre, amém? Você entende que eles foram resgatados, né? Então, eles foram tirados daquele lugar. Eles viviam há quase 400 anos numa escravidão. Moisés foi levantado como um homem que foi lá e fez a retirada. Então, eles andaram, e quando Deus fala que Deus pede uma missão, falou: olha, agora nós vamos espiar a terra que eu tenho prometido para vocês. Todos nós temos promessas do Senhor. Muitas vezes, o povo vivia naquele tempo, eles viviam reclamando, né? Moisés, por que você me tirou daquele lugar? Parece até que quando nós conhecemos o Senhor, as pessoas ali foram tiradas de um lugar de escravidão, e nós fomos tirados de um lugar de escravidão, amém? Nós vivíamos uma vida onde nós não tínhamos uma direção. Hoje nós temos uma direção, é através da igreja que Deus tem falado conosco, e eu creio assim, que esse povo vivia da mesma forma. Então eles saíram de um lugar, e eles começaram a reclamar. E aí o que Deus fez? Olha, existe ali. Então assim, o que aconteceu no 13, 1 e 2? Moisés enviou 12 espias, e esses 12 espias não eram qualquer pessoas, eram 12 espias, foi retirado um príncipe de cada tribo, eram 12 tribos, até nós colocamos ali, existiam 12 tribos, eles escolheram o príncipe daquela tribo, né? Eles tinham assim, era o líder de cabeça de cada tribo, tinha o objetivo de observar a terra prometida. Então ali foi feita uma missão, que a gente precisava ir lá e ver a terra prometida. Eu preciso mandar 12 espias àquele lugar. E ali foi feito um relatório, né? Deus deu a promessa quando diz que Ele ia observar. Ali, se a gente olhando, Deus já tinha dado para eles. Ele falou assim, no 13, 1 e 2, diz assim: e o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Deus já tinha dado a terra para eles. Já existia uma promessa. Então Deus, Ele nunca se arrepende. O que Ele falou que vai acontecer na sua vida, vai acontecer. Se uma vez que Ele disse, vai acontecer. Então Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? E muitas vezes nós vivemos num tempo onde as situações nos fazem perder a promessa. A nossa visão fica fechada. E eu creio que nessa noite Deus quer ampliar a sua visão. Eu creio que nós temos tantas promessas ainda que não aconteceram. E às vezes o povo vivia um tempo que não conseguia ver. Por quê? Mas Deus já tinha falado assim, olha, vá para a terra que eu já dei para vocês. E eles foram lá, né, seguindo o 13, 17 a 20, lá ele envia, e ele fez um relatório, né? E no 17 diz assim: quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muito ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe lá florestas ou não, sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita de uvas. Moisés deu o relatório, né? Ele fez assim, ele deu exatamente o que Deus pediu para fazer. Ele deu o local para chegar até a terra prometida. Ele pediu para que os 12 passassem por Neguebe e passassem também por aquela cidade, porque Neguebe e regiões montanhosas, existia um povo perigoso.
existiam jebuseus, existiam amalequitas, e esse povo era um povo que catava as crianças, os filhos e matavam, levavam a escravos, era um povo muito perigoso, e Deus fez questão que eles passassem por lá. Muitas vezes Deus quer nos levar à nossa promessa, mas existem situações que nós vamos ter que passar, situações ainda que nós temos na nossa vida que nós precisamos enfrentar, e eu creio que essas situações, acabou quem estava vendo, muito medo no coração deles. O medo é um sentimento que ele não pode nos paralisar. O medo ele pode ser usado como uma defesa nas nossas vidas. Deus estava ali mostrando para ele, olha, vocês vão precisar passar por esse lugar, né, que existem todo esse povo perigoso, mas eu estarei com vocês, porque eu já disse que vocês vão conquistar. E muitas vezes nós perdemos a nossa visão, por quê? Por situações que acontecem no nosso dia a dia, situações que se levantam, e eu creio assim que Deus hoje ele quer ampliar a nossa visão. Eu creio que Deus tem algo melhor, como nós falamos aqui, Deus quer ter relacionamento com nós todos os dias, não só de nós buscarmos, né? Às vezes a gente vai para a presença de Deus só para pedir, Ele quer ter relacionamento com nós todos os dias, para que a gente possa realmente ter uma vida, entender que nós temos um Deus que Ele é poderoso, é um Deus que traz provisão, mas é bom estar com o Senhor. Às vezes é uma pergunta, será que Deus não fala comigo? Né? Ou você já ouviu Deus? Deus ele quer falar com você todos os dias, às vezes nós não estamos ouvindo, por situações que nós estamos ouvindo no nosso dia a dia, ou é um noticiário, uma situação que acontece, ou é um problema que acontece, ou uma notícia que você não estava esperando na sua saúde, e esse problema começa a nossa visão ficar fechada, mas uma vez que Deus falou que vai acontecer, é nisso que nós temos que crer, amém? A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu creio assim que nós precisamos cada vez mais nos atentar à palavra, essa é a base para a nossa vida, é através da fé, essa fé, né, que não estou vendo, mas eu estou crendo que Deus vai fazer, amém? E eu creio assim que ontem passamos um tempo tão precioso, porque nós buscamos aquele lugar, né? Foi somente para poder ouvir o Senhor. Deus falou conosco, nem todos puderam ficar todo o tempo, mas o tempo que estava ali, eu creio que Deus falou, amém? Então nós precisamos cada vez mais, eu creio assim que esse agosto orando, ele veio para que a gente possa realmente ter uma responsabilidade de entender que nós não conseguiremos viver nesse mundo se não for através da oração e buscando o que Deus quer falar conosco. Lembrando que oração é todos os dias. Deus, eu quero falar contigo. Eu preciso da sua direção. Eu preciso buscar o Senhor. Amém? Eu vejo assim que, e a igreja é isso, né? A igreja é somente o canal, mas todos os dias. Não pode ser só essa palavra que hoje, ou que nós tivemos ontem, que foi maravilhoso. Eu creio sim que Deus tem nos preparado para algo, né? As coisas cada vez têm piorado, mas a palavra diz assim que elas vão piorar mesmo. E nós precisamos nos preparar. E Deus nos colocou um lugar que a gente possa receber um alimento. Então, para nós é um privilégio de a gente estar nesse lugar recebendo o que Deus quer para nós. Amém? Seguindo ali. Então, eles tinham realmente um relatório a ser feito. E eles fizeram exatamente o que foi pedido, né? Então, eles subiram pelo Negueb, eles passaram pelas regiões montanhosas, né? Eles viram que ali habitavam um pouco, né? Habitavam se era boa ou era ruim. Moisés queria saber o que tem lá nessa terra, né? Ninguém tinha visto ainda. Vai lá espiar, mas traz para nós. Daí eles relataram, não, realmente é isso que aconteceu. Seguindo 25, eles voltaram dessa missão. Eles foram lá, observaram, e no 25 assim, eu vou ler no meu aqui, aqui está mais ampliado aqui no meu, tá? Depois dos 40 a gente vai ficando com a visão mais fechada, né? Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel de Cádiz no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, eles mostraram os frutos da terra. Eles trouxeram, né? Trouxeram o cacho de uva, disse que era tão grande que tinha que ter 2 homens para poder carregar. Eu fico imaginando o tamanho dessa uva, né? Então eles trouxeram, eles fizeram exatamente o que era para ser feito. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Então eles viram que lá mana leite e mel. Aqui estão alguns dos frutos delas. Mas o povo que vive lá é poderoso. Mas, né, fez o que eles estavam dizendo assim, olha, lá tem tudo isso, mas já entrou em incredulidade dele assim, ó, o povo que vive lá, ele é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Descendentes de Enaque eram os gigantes da época. Eles viam os gigantes.
eu posso estar na terra prometida, foram lá para observar, eu posso ver as uvas grandes, ou posso ver os grandes gigantes. E na nossa vida também é assim. De que forma que você tem visto? Você tem visto o poder de Deus a ser feito, ou você tem visto as situações que têm se aparecido na sua frente? Muitas vezes a gente começa a perder o que Deus falou. Eu creio que Deus quer ampliar a nossa visão. De que forma? Para que a gente possa realmente crer nesse Deus. Nesse Deus de relacionamento todos os dias. Nesse Deus que tem segredo para nos falar no nosso lugar de oração, no nosso lugar de intimidade com Ele. Deus na virada, ali já desde o início, Ele vinha todos os dias ter relacionamento com Adão. E Deus quer ter relacionamento com nós todos os dias. Amém? Então que a gente possa realmente focar na promessa do Senhor. Se Deus disse, vai acontecer. E muitas situações se levantam, e às vezes a gente começa a ver os gigantes da nossa vida, né? Qual é o gigante da sua vida? O que tem te deixado de ver o que Deus quer que você veja? Às vezes são situações em nós mesmos, né? Situações do que nós viemos, situações ainda que nós temos, ou o que aconteceu, e a minha visão vai ficando fechada, ou é algo que eu ouvi no meu trabalho, e parece que agora vai dar tudo errado, e eu creio assim que Deus quer te dar uma visão totalmente diferente. Ele quer que você veja da forma que Deus vê. Amém? E nessa noite eu creio assim que Deus tem falado conosco. Ele quer ampliar a nossa visão. Então que a gente possa todos os dias buscar o Senhor em oração. É naquele lugar que Deus quer trazer chaves para nós. Trazer segredos. A palavra de Deus diz assim que existem segredos que nós não sabemos. E eu creio que é naquele lugar da oração que Deus vai falar com as nossas vidas. Amém? Então eles trouxeram um relatório, eles viram que tinha, eles relataram de que existia uma terra prometida que Deus falou, que mana leite e mel, que existem realmente, que uma terra lá, ela é próspera, ela é gigante, são fortificadas sim, e esse fortificada, eles viam de que forma? Homens fortes, e não um Deus forte. Nós precisamos ver o Deus que nós servimos, nós precisamos conhecer esse Deus que nós servimos, porque quando nós conhecemos, situações vão se levantar na nossa vida. Quantas coisas se levantam no nosso dia a dia? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas Deus já sabe o que vai acontecer. Então, eu creio que cada vez mais nós precisamos desse lugar, porque é nesse lugar da oração que Deus vai falar conosco. E Moisés era um homem de oração, né, como já foi falado hoje aqui, ele viu uma nuvem escura, mas Deus estava lá na nuvem escura também. Então Deus está na nuvem boa, mas na nuvem escura também. Amém? Situações de dificuldade na nossa vida, quando nós temos um problema, Deus não sai correndo. Deus está conosco todos os dias, Ele nunca vai nos abandonar. Então, situações que acontecem, mas eu não sei como lidar, e eu creio assim que Deus, Ele está dizendo para você, olha, diante de um problema que você não sabe como lidar, eu sei como lidar com o seu casamento, eu sei como lidar com as suas finanças, eu sei como lidar com o que você precisa na sua casa, com os seus filhos, com a educação dos seus filhos, eu tenho a resposta. E é no lugar da oração que Deus quer ter relacionamento com nós. Porque ali o que é? Lembrando, todos os dias, é ouvir, é falar, mas muitas vezes nós vamos para aquele lugar da oração, nós precisamos só fechar os olhos e ouvir o Senhor. E eu tenho buscado esse lugar da oração, para que a gente possa realmente, muitas vezes a gente vai ali, buscava, falava, e nós temos aprendido nesse lugar, que a gente precisa realmente ouvir a Deus. Muitas vezes assim, a gente precisa somente entrar no nosso quarto, fechar a porta. E o Deus que está em secreto, Ele nos recompensará. É uma promessa do Senhor. Deus quer falar conosco, Deus quer nos recompensar. Aonde? Com tudo que nós precisamos. É dizer assim, Deus, eu não sei como fazer. Eu reconheço que eu preciso da sua direção. Esse é o Espírito Santo em nós, que a gente possa ser guiado por Ele. E Moisés fez exatamente o que Deus pediu. Ele fez um relatório, foi relatado tudo o que existia lá, que eram coisas boas. Eu posso ver assim, então, o que aconteceu? O povo começou a ver, né? Então assim, imagina o povo esperando 40 dias, vai espiar a terra. Existia uma expectativa no coração do povo que ficou esperando? Existia, né? Então, 12 foram enviados, mas o resto do povo ficou esperando. Então existia uma expectativa no coração, o que será que eles vão trazer? Né? Então, quando começa a relatar, o povo começa a chorar. Porque começaram a falar, os 10 começaram a reclamar, mas Josué se levantou. E ao fim ali, o que ele disse? E deram o seguinte, ali o 27, e deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, aqui estão alguns frutos delas.
O 28, mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os gigantes. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa e os cananeus vivem perto do mar junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante a Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Eles viram a mesma coisa, mas Josué falou: não. Ele pediu para que o povo calasse. Muitas vezes nós precisamos pedir para que a nossa mente, para que a nossa alma se cale, né? Porque a gente tem ouvido tantas coisas, e nós precisamos dar um basta a isso. Foi Deus que falou. O diabo, ele quer nos cegar, e a gente precisa dar um basta em situações que a gente começa a ouvir na nossa mente. Muitas coisas acontecem na nossa mente, mas os homens que tinham, o 31, mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem, todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes e descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Eles se sentiam como gafanhotos. Os 10 trouxeram esse relatório negativo. Mas Josué se levantou e falou: não, nós seremos vencedores. Eu não quero muito me estender, eu tenho mais 2 personagens que eu queria falar, mas o que eu tiro disso é o seguinte: foram 10 espias, homens separados, homens que caminhavam, homens que viram o Deus que serve, o Deus que faz o mar abrir, o Deus que tirou eles de uma escravidão. Deus mandou 10 pragas para que eles fossem resgatados das mãos de Faraó. Depois que eles foram resgatados, estavam andando no meio do deserto. Deus trouxe a provisão para eles todos os dias, trazia o maná. Eles conheciam Deus, que era poderoso. Eles conheciam também um Deus que fazia milagres. Eles viram o mar se abrir. Você imagina o mar se abrir? Eles viram isso, eram homens que passaram por tudo isso. Viram o mar se abrir, viram o mar também derrotar todo esse povo. Eles já conheciam esse Deus de milagres, mas eles não tinham relacionamento com Deus. Eles não tinham a revelação de quem Deus era. Nós precisamos ter a revelação de quem Deus é na nossa vida, porque senão nós vamos viver olha, é o milagre que acontece lá, olha aquele irmão que teve o milagre, mas não acontece comigo. Nós precisamos ter a revelação de quem Deus é. A pastora falou hoje em Oséias, nós precisamos prosseguir a conhecer a um Deus todos os dias, para que a gente possa realmente conhecer esse Deus, que Ele é um Deus de milagre, que Ele faz, que nós temos relacionamento com Ele. Nós só vamos ouvir Deus, porque o que faz nós não ouvirmos Deus? As situações do dia a dia. Faz a gente não ouvir o que Deus está falando. E eu creio que Deus quer falar conosco. Agosto Orando é o mês que a gente separa esse mês todo, para que a gente possa realmente ouvir mais Deus. Oração, Agosto Orando, todos os dias orando, turnos meio-dia. Você tem colocado o seu relógio meio-dia para orar? Eu coloco lá meio-dia, como diz o pastor, a gente está até no carro, às vezes, com as crianças ali naquele tempo, mas pare para orar. A oração de um justo, ela é forte, ela é eficaz, amém? Tantos milagres a gente já tem visto acontecendo, porque na unidade Deus tem ordenado a sua bênção, amém? Então, às vezes, nós estamos ali fracos e não sabemos, ou coisa já tem acontecido. Quantos milagres? Quem já tem visto o milagre na sua casa já esse mês? Aí quantas mãos já tem acontecido? Por quê? Deus já está fazendo. Então existe uma chave, que é a oração, é o jejum. Então assim, eu creio que nós precisamos nos preparar para esse tempo que nós estamos vivendo. E o lugar é na oração, é ali que Deus vai falar conosco, amém? Então eu queria passar mais um texto, amém. 2 Reis 6, 15 e 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você já ouviu falar nessa história de Geazi? Eliseu e Geazi. Então, Eliseu era o profeta da época, né? Eliseu era o homem que tinha um servo chamado Geazi. E Geazi era aquele que mandava o recado, porque profeta ele não fala, ele manda recado através do servo. Então, quando se tinha uma situação, e existia ali uma situação de guerra entre a Síria e Israel. Existia uma guerra e
E Eliseu era o profeta e ele tinha um servo, aquele que estava com ele. E o que Eliseu fez? Né? Ele fez o milagre do azeite. Sabe aquela situação onde a viúva não tinha nada? Era um tempo que o povo precisava da provisão. Ele fez o milagre do azeite, ele fez a ressurreição do filho da sunamita. O menino já tinha morrido e ele orou, e quando ele orou, Deus respondeu a oração dele. A cura da lepra de Naamã, lembra quando Naamã, aquele homem que veio com todas aquelas medalhas, e quando ele veio, o profeta falou para ele, olha, você precisa se lavar, né? Ele mandou Naamã tomar banho, né? Aquele homem, mas Deus pediu para que ele fizesse isso, e ele foi totalmente curado. Então, Geazi viu todos esses milagres. Eliseu faz flutuar o machado. Então, naquela época, o que aconteceu? O rei da Síria era o rei que estava contra Israel, mas todas as guerras ele não ganhava. Ele não conseguia, porque o que Eliseu falava, o que Deus dava a direção através da oração, Israel ganhava a guerra. E esse homem ficou muito furioso. Ele falou, olha, nós precisamos saber onde é que está esse homem. Eu preciso buscar esse homem. E foi nessa situação que ele levantou cedo, e quando ele veio, vieram vários carros, vieram toda aquela tropa, porque a palavra de Deus diz assim que até o que o rei fazia no quarto, ou o que ele falava no quarto, Deus revelava a Eliseu através da oração. Então a oração é uma chave para nós, né? Deus usava o profeta, hoje nós temos livre acesso. O véu que separava não separa mais. E às vezes a gente não tem valorizado esse tempo. Nós precisamos, porque hoje nós temos livre acesso ao Senhor. No Antigo Testamento, precisava que um profeta falasse para dar direção para o povo. Hoje nós temos o Senhor. Quando Jesus veio e morreu por nós, Ele falou, eu vou, mas eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. Ele que vai nos guiar, Ele que vai nos levar a tudo que nós precisamos. O Espírito Santo estando em nós, é Ele que vai nos dar a direção para o que nós precisamos. Então, nós temos o Espírito Santo e nós precisamos valorizar o Espírito Santo. Amém? Nós falar assim, Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Situações que nós não conseguimos ouvir Deus, porque às vezes a gente tem ouvido tantas coisas. O que você tem ouvido? O que te tira fora da visão? Eu preciso assim checar como está meu coração. Por que esse tempo todo de agosto, quando nós nos dedicamos realmente a buscar o Senhor, Deus fala conosco? Porque nós estamos realmente esse tempo todo buscando, né, jejuando, tem um propósito, precisa ter um propósito. E eu creio que não vai ser só agosto. Deus está só nos ensinando que vai ser agosto, setembro, né, em todo o tempo. Mas a gente tem feito isso de uma forma assim, mais sistemática agora em agosto. Então tivemos um tempo ontem precioso, mas Deus quer te falar, Deus quer falar no nosso meio aqui, é muito bom, né, Deus falar conosco aqui. Mas mais do que isso, Deus quer falar contigo no seu íntimo. Deus quer ter relacionamento com você pessoal. Amém? É para isso que nós estamos aqui, é para isso que a gente possa assim falar, Deus, fala comigo todos os dias. Eu não sei como fazer. E Geazi, nessa situação, ele já viu tantos milagres, né? Ele viu o milagre do azeite, da provisão daquela viúva que não tinha nada. E o que aquela viúva fez? Eu não vou entrar, mas assim, o que aquela viúva fez? Ela entendeu que era Deus falando, porque quando o profeta fala, não é a voz do profeta, era a voz de Deus. E no comando do que o profeta falou, ela não tinha mais nada, só estava ela e ela tinha um filho, estavam para morrer. E o profeta pediu para ela, falou, olha, faça, né, um pão, né, faça, e eu vou comer esse pão. E o que Deus fez? Deu a provisão para essa viúva, e nunca mais faltou nada, nunca mais faltou azeite. Geazi viu isso, era um homem, esse servo via, eu fico imaginando esse servo do lado desse profeta, quantos milagres que ele viu acontecer. Né, ele viu a ressurreição do filho da sunamita. Existia uma sunamita que preparou para eles um local onde eles dormiam, mas o filho morreu. E o que Eliseu fez? Eliseu orou e esse filho ressuscitou. E esse menino andava junto. A cura da lepra de Naamã, ele estava lá junto, do lado, acontecendo. Ele viu tudo isso acontecer, ele ia dar o recado, porque o profeta não ia, e esse homem ficou muito bravo, porque ele falou assim, quem é esse profeta que não vem falar comigo? E os amigos falaram, poxa, né, você já está aqui mesmo? Ah, vamos tomar banho. E ele foi uma, foi outra, até que o corpo dele ficou totalmente curado. E Geazi estava do lado, ele viu esse milagre. Ele viu um machado flutuar. Você imagina? Você imagina um machado flutuar no meio do mar? Esse machado flutuou. E Geazi viu tudo isso. Então Geazi conhecia o Deus.
do servo, do Eliseu, mas numa situação de dificuldade. Ele se sentiu amedrontado. Muitas vezes nós podemos estar amedrontados por situações do nosso dia a dia. Nossos olhos podem estar vendados. E a chave para tudo isso é que o homem de Deus orou. E quando ele colocou a mão nos olhos daquele jovem, ele começou a ver carros e carruagens de fogo. E ele começou a entender, ele começou a ter a visão do que Deus via. Porque o profeta representava Deus ali. E eu creio que Deus hoje ele quer realmente colocar a mão nos seus olhos. O que você não está vendo vai acontecer. Porque às vezes nós não estamos vendo o nosso problema. Às vezes nós estamos tão envolvidos com a situação que a gente não consegue ver a solução do problema. E eu creio sim que hoje Deus quer abrir os seus olhos. Eu quero assim até testemunhar sobre isso. Porque quando fala de Eliseu, fala um homem de Deus. Ali era o próprio Deus falando. Mas nós temos uma casa onde nós temos cobertura. Tantas situações, compartilhando um pouco com o pastor sobre a palavra, o pastor me dando algumas direções de como também fazer isso, e o pastor Samuel, a pastora Méries, eu quero honrar a vida deles, porque tantas situações na minha vida, ainda quando solteiro, que eu tomei uma decisão, né, e eu não via, era uma situação na área profissional, eu não sabia o que fazer naquele momento, e eles foram usados, né, Deus, o que aconteceu? Existe cobertura nessa casa, você não caminha sozinho. Às vezes, assim, a gente precisa buscar o Senhor, mas a gente está tão envolvido com a situação que nós precisamos de um homem de Deus, uma mulher de Deus para dar uma direção. Busque um conselho sábio, fale com o seu líder, fale com o seu pastor, busque uma direção. Porque eles, às vezes, não vão ter nem a direção do que fazer, mas vão orar. E eu lembro que naquela situação, que eu tinha uma promoção, eu era solteiro e tinha uma promoção para um outro lugar, onde eu trabalho até hoje. E Deus não trouxe paz no meu coração, mas em nenhum momento eles me falaram o que eu tinha que fazer, mas Ele falou assim, nós vamos orar, e Deus vai colocar no seu coração. E Deus colocou no meu coração, é aqui em Cascavel eu quero ficar. E hoje eu dou graças a Deus, né, porque eu fiquei aqui, casei aqui, meus filhos moram aqui. Decisões erradas em momentos errados podem nos levar a perder a nossa promessa. Nós precisamos orar, Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Amém? Eu preciso assim, muitas vezes a gente está com os nossos olhos vendados. Às vezes eu tenho uma situação que traz para nós aquela notícia tão difícil. Busque o seu líder, busque o seu pastor. Muitas vezes não vão ter uma direção, mas vão orar e o Deus vai te dar uma resposta. Deus, todos os dias Ele está conosco, mas nós precisamos entender, Pai, eu não sei como fazer. E Geazi, quando Eliseu orou, os olhos deles foram totalmente desvendados. Vivemos num tempo onde nós precisamos realmente ser desvendados pelo Senhor. O mundo diz que está tudo difícil, mas com o Senhor não vai ser difícil. Eu creio assim que cada vez mais, a gente veio de Londrina, ouvimos uma palavra lá, isso alegrou muito meu coração, né? Às vezes a gente vive situações tão difíceis e parece que tudo acabou. Veio uma pandemia, nós passamos, nós estamos aqui. Glória a Deus. Tivemos tempos tão difíceis aí nas eleições, não sabia o que ia acontecer, mas nós estamos aqui. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, mas Deus já sabe o que vai acontecer. Então nós não precisamos nos preocupar com tudo que nós precisamos. Deus já sabe, Deus vai dar provisão. Amém? E às vezes a gente fica nessa preocupação, fala, Deus, é nesse momento que a igreja vai se levantar. É nesse lugar que pessoas virão para esse lugar e falam assim, olha, o que está acontecendo? Por que vocês estão vivendo dessa forma? Porque Deus tem falado conosco. Amém? E eu creio assim que hoje Deus tem desvendado os nossos olhos. Eu creio assim, se você hoje chegou aqui vendado, Deus vai abrir os seus olhos para uma área que você fala, poxa Deus, eu não sei como fazer. Porque às vezes nós fomos resgatados, o Espírito Santo entrou em nós, mas nós não sabemos como fazer. Como lidar com os nossos filhos, como lidar com as nossas finanças, porque o que o Espírito Santo começa a nos incomodar? O que você vai fazer errado. Eu fazia assim, eu não posso fazer mais. Eu começo a ter um entendimento, um discernimento. E eu creio assim que Deus quer realmente nos dar chave de como prosseguir. É bom, vale a pena. Amém? Que a gente possa realmente todos os dias buscar o Senhor. E o último, nós vamos ler. 1 Reis 18, de 41 ao 46. Aqui fala de a oração de Elias. Você já ouviu falar sobre Elias? Elias era um homem como nós, um homem que teve medo. E aqui o 1 Reis 18, 41, 46 diz assim, e Elias disse a Acabe, vá correr e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada,
Não havia uma só nuvem no céu quando Elias anunciou a forte chuva. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho de Jezreel. Amém? Nessa situação, a palavra de Deus diz assim, em Tiago 5,17, Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Ele orou e não choveu durante 3 anos e meio. Olha o poder da oração. Ele era um homem como nós. E eu queria assim que a gente possa... A Bíblia reforça para dizer assim, olha, Elias teve medo. Elias teve medo? Teve, ele foi para a caverna, ele desceu, né, ele estava em toda aquela situação, mas ele era um homem de oração. E quando ele orou, a chuva cessou durante 3 anos e meio. E depois, quando ele orou de novo, a chuva voltou. A chuva voltou. E quando ele viu aquela pequena nuvem, ele já disse assim, olha, pode dizer para o rei, trazer os carros e cavalos, porque já vejo o som. Ele não via, mas ele já via o que Deus, a visão dele já estava ampliada. Ele viu uma pequena nuvem, né? A gente até conseguiu achar uma pequena nuvem. Ele só via aquela pequena nuvenzinha. Às vezes você só está vendo nem a pequena nuvem na sua situação. Né? Mas a nuvem ela tinha um sinal sim, de que Deus já estava fazendo. Mas a chave para tudo isso é a oração. A palavra de Deus diz assim que ele insistentemente ele orava. Muitas vezes a gente vai para a oração e a gente desiste. Nós precisamos permanecer na oração. Eu creio assim que é um lugar para que a gente possa realmente permanecer todos os dias. Deus tem nos convidado a permanecermos na presença do Senhor, para que a gente possa ter relacionamento todos os dias. E quando eu tiver relacionamento com Ele todos os dias, eu vou conseguir entender que aquela voz, aquilo que veio na minha mente, não é algo só da minha mente ou da minha alma. Eu vou conseguir entender que é Deus falando. E é só tendo relacionamento com Ele todos os dias. E eu creio que Deus tem nos ensinado no lugar da oração, que insistentemente não aconteceu, mas eu vou buscar. A palavra em Daniel diz assim que 21 dias ele orava e buscava. Depois de 21 dias, o anjo veio. Existia uma batalha espiritual. Esse anjo guerreou várias situações para que pudesse chegar naquele lugar. Mas ele insistentemente ele orava, ele jejuava. Nós estamos em agosto orando. Hoje é dia 20 ainda. Se você não viu... E se você crê que Deus pode fazer, porque a fé é o que é? Aquilo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo que vai acontecer. Nós não nos movemos pelo que nós vemos, mas nós caminhamos pelo que nós cremos. E a fé vem por onde? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso todos os dias, as respostas do que nós precisamos está na palavra de Deus. É ali que nós temos chaves para o nosso dia a dia. Então, assim, todos os dias, insistentemente, Elias buscava, ele orou. Então, você imagina, 7 vezes o servo vinha, apareceu? Não apareceu, volta. Eu não sei quanto tempo esse ida e volta, mas eu acho que esse servo já estava falando, poxa, vai vir ou não vai vir? Mas ele não mudou, nós não podemos mudar se Deus não trouxe a direção ainda. Muitas vezes nós queremos mudar no meio do caminho, dar um jeito, se Deus não falou, não caminhe. Se Deus não falou, não vai. Se Deus não pediu para mudar, não mude. Se Deus para falar, poxa, continua no seu casamento que tem jeito, porque isso é o que eu quero na sua vida, eu vou restaurar o seu casamento, eu vou trazer seus filhos de volta. Amém? Nós temos orado, ontem foi um tempo tão precioso, onde nós orávamos pelos filhos, por pessoas que nós temos clamado, e eu creio que Deus tem feito quando nós oramos. É na unidade que Deus tem ordenado bênção do Senhor. Se Deus não falou, nós não vamos caminhar. Se a nuvem não deu a direção, nós vamos ficar ali no deserto, embaixo da nuvem. A nuvem,
E nuvem no Velho Testamento, ela tinha um significado. Nuvem dizia o quê? Eles viveram no deserto onde a nuvem era, onde eles tinham uma direção. A nuvem levantava, eles caminhavam. Então, quando Elias viu aquela pequena nuvem, ele viu que Deus via. Ele já via a grande chuva. 3 anos e meio sem chover. Agora, você imagina se ele não tem convicção. Ele pede para o rei vir com todos os cavalos e a chuva não acontece. Mas ele tinha convicção do Deus que ele servia. Falou, Deus, se eu estou vendo aquela pequena nuvem, eu já sei o que está vindo por trás. A chuva ainda não tinha acontecido, mas ele falou, olha, pode pedir para o pessoal trazer as sombrinhas do guarda-chuva, porque o negócio vai ser forte. Nós precisamos entrar na oração dessa forma. Fala, Deus, eu vou esperar a sua direção. E nós temos, às vezes, uma visão ainda limitada. Deus quer ampliar a nossa visão. E é através da oração que Ele vai ampliar a nossa visão. E eu vejo assim que tudo que nós estamos passando nesses dias é para que a gente possa realmente falar, Deus, eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. E eu creio que hoje é um tempo para que a gente possa realmente falar, Deus, como é que vai ser daqui para frente? Viver em Deus é uma vida feliz todos os dias. Eu creio que nós estamos aqui e Deus está falando conosco desde o início, né? Você entrou essa porta, o louvor tem falado conosco tantas coisas, né? Ali falava assim que aquele jovem, ele somente olhava para o Senhor. Ali eu posso ver situações acontecendo, mas se eu estiver focado no Senhor, essas situações não vão me paralisar. Situações podem vir, às vezes uma má notícia que pode querer me paralisar, uma má notícia que às vezes fala, poxa, não vai dar certo. Vai dar certo, o Senhor está contigo. Se Deus deu a direção, Deus vai te dar a vitória, amém? Em muitas situações do nosso dia a dia, nós somos, né, todos os dias, as notícias, a gente abre as notícias, que está tudo ficando ruim. Eu tenho acostumado agora a não ver mais jornal, filtrar o que é, porque senão a gente fica maluco, todos os dias só tem notícia ruim, né? O jornal só traz notícias ruins, os tempos são maus, mas Deus quer o quê? Deus quer nos preparar, porque Ele está voltando. Você crê que Deus está voltando? Os sinais já têm aparecido, né? Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas Deus já tem preparado aqui. Ontem nós vimos as crianças ali, de uma forma onde a gente vê ali as coisas acontecendo. Eu falo, Deus tem levantado uma geração diferente, sim. Nós não vamos aceitar, os nossos filhos já são os profetas nessa nação. Não é uma nação próxima, ele já tem profetizado. A expectativa aqui de tantas crianças iam ficar 24 horas ali, né? Alguns dormiram, mas a expectativa dele, nós como pai, nós precisamos dar uma direção para os nossos filhos. Nós precisamos primeiramente queimar no nosso coração. E às vezes é uma responsabilidade. Será que eu tenho sido isso? Será que eu tenho deixado? Será que eu tenho me envolvido? De que forma que eu tenho entrado em Agostorando? Será que eu tenho entrado de uma forma razoável? Deus quer que a gente possa realmente mergulhar no Espírito Santo. Eu posso assim, ter somente nos joelhos, ou um pouco mais acima, mas o que Deus quer, que a gente possa realmente entrar no Senhor, porque quando nós estamos diante do Espírito Santo, é Ele que fala conosco, amém? E eu creio assim que hoje, quando Elias, ele fala de uma oração insistente, talvez você está passando por uma situação muito difícil que ainda não aconteceu, às vezes uma situação na sua casa, às vezes uma situação na sua vida financeira, às vezes os seus filhos que estão fora do Senhor, eu não sei. Às vezes é uma área da sua saúde, no seu trabalho, educação dos filhos, não sabe como fazer, mas eu preciso de uma direção do Senhor. E é no lugar da presença do Senhor, é no lugar da oração, que a nossa visão vai ficar mais ampliada. É ali que Deus vai dar uma chave para o que você precisa. Eu creio que hoje Deus já tem tirado as vendas. Talvez você entrou nesse lugar da mesma forma que aqueles 10 espias. Nós sabemos que existe uma promessa, mas nós não cremos na promessa. A gente acha que vai ser muito difícil. Se Deus falou, não vai ser muito difícil, porque Deus falou assim, olha, eu já dei para vocês. Deus já deu a promessa. Deus já deu o que nós precisamos. Então, se Deus falou, vai ter situações, sim. Teremos que passar por Jebuseus. Vamos ter que lutar em situações da nossa vida que precisam ser entregues para o Senhor. E eu creio que hoje é uma noite para que a gente possa realmente refletir sobre a nossa vida. O que eu preciso tirar? Quais são os gigantes que têm me atrapalhado de ter uma visão ampliada do Senhor?
Nós temos aqui caminhado com o Senhor, e eu creio assim que nós vamos caminhando, e todos os dias a gente precisa buscar a dependência total do Senhor, porque nós temos situações que nós não vamos conseguir vencer sozinhos, mas nós temos uma igreja. Quantas vezes nós estamos ali diante de uma situação que é colocada ali na intercessão, e logo a gente vê um povo já orando, né? Pessoas começam a parar o tempo dela para poder orar por aquela situação. E a gente às vezes não vê nada, mas de vez em quando já vem a resposta: olha, eu tinha uma situação difícil, mas algo já mudou. Há um poder na oração, há uma oração eficaz. Nós temos tido tantas chaves nas células, né? A célula é o pastoreio dessa casa. Se você ainda não faz parte de uma célula, eu convido a falar para você: encontre uma célula que fique mais próxima de você. É ali na célula que nós podemos abrir o nosso coração. Saber que tem pessoas que conhecem os nossos problemas, não só superficiais, mas oram por nós. Quantas situações se levantam no nosso dia a dia, e a gente coloca ali no grupo da célula, e a gente traz para a intercessão, ou às vezes nós mesmos vamos fazer. Deus vai à frente. Há um poder na oração. Uma oração eficaz é aquela oração com fé. Aquilo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo. E eu creio assim que, às vezes a minha visão ainda é tão limitada, existem ainda uvas, eu vejo as uvas, mana, leite e mel, fala de um solo fértil, fala da provisão do Senhor todos os dias. Eles poderiam ter desfrutado de todo aquele, né, existiam cidades fortificadas, já existia, Deus já tinha preparado isso para eles. Mas aqueles 10, todo aquele povo que reclamou, logo que Deus viu isso, se a gente prosseguir um pouco mais, todos eles morreram, eles não viram a promessa. E eu creio que hoje Josué e Caleb se levantou, que a gente possa se levantar como Josué e Caleb, falar assim: Deus, eu não estou vendo com os meus olhos, mas amplia a minha visão, né? Deus já tem, já está pronto, Ele já sabe o que vai acontecer. Poxa, mas está tão difícil, eu só estou vendo gigantes, eu só vejo aqueles amalequitas, aqueles jebuseus. Não, mas eu já vejo as grandes uvas. Fala da provisão do Senhor. Se você precisa de respostas, é na oração. E quando Moisés orava, ele trazia uma direção, porque Moisés tinha relacionamento todos os dias, face a face. E quando Moisés falava, ele trazia direção. Hoje nós temos o Espírito Santo todos os dias, falando conosco. O que eu preciso fazer? Quando nós falamos ali que existia aquele servo que já viu tantos milagres, mas ainda tinha os olhos vendados. Talvez você já viu vários milagres, você já ouviu falar do que aconteceu, você sabe que foi Deus que fez, mas você ainda não creu no seu coração. Isso precisa ser revelado no seu coração, porque quando Deus se revela, quando as nossas escamas caem, eu consigo contemplar a glória de Deus. Eu creio que hoje escamas estão caindo, porque se eu não entender isso, vai ser só o líder que falou, foi o pastor que falou, só acontece com ele. Não, Deus quer hoje tirar as escamas dos seus olhos. Quando nós temos a glória de Deus, e no lugar da oração você vai ver a glória de Deus. E eu falei assim que: Deus, eu quero viver algo diferente. Deus, eu quero jejuar, não da forma que eu jejuava. Precisamos buscar mais, porque o jejuar, ficar sem um alimento, é só passar fome, se não tiver oração, se não tiver buscar o Senhor. Que isso possa, Deus, eu vou jejuar sim, eu vou fazer algo que eu gosto muito, mas para ouvir a sua voz. Nós vivemos tempos na nossa vida, onde nós precisamos da direção de Deus todos os dias. E quando nós jejuamos com um propósito, Deus fala, Deus tem falado conosco. Quantas mãos já se levantaram aqui? Mas eu creio que hoje ainda, talvez você ainda não viu o milagre. Talvez você ainda vê o gigante grande. Talvez ainda você vê aquele povo que vai destruir os jebuseus. Talvez o seu problema é que você só está vendo as cidades. Poxa, é forte, mas vai ser difícil. Mas tem um papel que é nosso. Vai ter situações que eu vou precisar entregar para o Senhor hoje. Deus, eu preciso tirar esses gigantes ainda que têm me derrubado. Gigantes que têm nos derrubado a conquistar a terra prometida. Existem gigantes ainda
eu vou ter que passar por aquela cidade, não dá para fazer diferente, não dá para dar uma volta, Senhor, eu vou precisar conquistar aquilo, mas no Senhor, Deus está dizendo, eu vou estar contigo. E quando eu orar insistentemente, como Elias orou, eu vou ver, Deus, ainda não aconteceu, mas eu não vou sair da sua presença enquanto isso não acontecer. Eu não vou desistir. O diabo, ele quer fazer todos os dias que a gente desista, dizer, não vale a pena, vocês vão lá na igreja fazer o quê? Vocês vão perder tempo. Não, vai ser bom, porque Deus vai estar conosco todos os dias. Queria que você se levantasse. A palavra em Jeremias 33 diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Existem coisas ocultas, mas existem coisas grandes que Deus quer te revelar. E nessa noite Deus tem te revelado. Fala, eu quero que você se faça, eu quero que você tenha relacionamento comigo todos os dias, mas para que você possa ter a revelação do Deus que eu sirvo. Um Deus que é poderoso, um Deus que pode mudar a sua história, um Deus que pode mudar o seu casamento, um Deus que pode mudar suas finanças. Amém? Às vezes você fala, poxa Deus, eu não sei como fazer, mas Ele vai te dar uma direção. Amém? Levante suas mãos, comece a pensar agora. Fala, Deus, qual tem sido o gigante da minha vida? Onde a minha visão ainda ela é tão limitada, Deus. Comece a clamar ao Senhor, porque quando nós clamamos, Ele responde. Ele anuncia coisas grandes, ocultas, coisas ainda que estão ocultas, mas para que Deus possa realmente revelar. E às vezes essa coisa oculta não é uma coisa boa, às vezes é uma coisa difícil de você fazer, mas Ele fala, entrega para o Senhor. Às vezes essa coisa oculta tem feito a você não conquistar a promessa do Senhor, mas Deus quer te responder. Olha, clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te levar a uma terra prometida, onde mana leite e mel, onde existe uma terra que tem uma provisão. E eu quero dizer para você nessa noite, como Deus tem falado conosco, Deus quer falar conosco, Deus quer responder às suas orações. Se você tem colocado ali, você fez uma listagem do que você precisa. Todos nós ali como célula fizemos, vários alvos. Alguns já aconteceram, alguns ainda estão tão longe, mas Deus vai fazer. Deus sabe, Deus Ele quer nos presentear. Ele sabe que nós precisamos, mas tem situações que nós precisamos entregar ao Senhor. Amém. A palavra em Jó 42:5 diz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. E eu creio assim que Deus, nós não podemos sair desse lugar sem falar, Deus, qual era da minha vida que eu preciso ter uma visão ampliada. Às vezes você vai falar, poxa, é no meu casamento, é na educação dos meus filhos, às vezes é no seu trabalho que você precisa ter uma visão ampliada, às vezes no seu ministério, às vezes é uma situação da sua saúde, das suas finanças. Queria que você levantasse suas mãos, sinal, fala, Deus, eu preciso. Se tem alguma área da sua vida, que é a sua área, que você precisa ter uma visão ampliada, eu não consigo ver, mas eu ainda vejo somente uma venda, eu não consigo ver. E eu creio sim que essa noite Deus quer realmente tirar essas vendas, para que você possa ver essa situação não como você vê, mas como Deus vê. Deus já vê o final. Queria que você viesse aqui à frente e falasse, Deus, eu não estou vendo, mas eu creio que o Senhor vai fazer. É uma posição de fé que eu estou fazendo. Fala, Deus, meus olhos ainda estão vendados, mas me traz a visão que o Senhor vê, não como eu vejo. Queria que você viesse rapidamente aqui para que a gente pudesse ter esse tempo de oração. Na unidade Deus tem ordenado a sua bênção. Nós vamos estar aqui orando como o corpo de Cristo.